A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do capítulo 6, versículo 1 ao 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que Jesus operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois Jesus sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 Rádio Rural FM, do nosso YouTube e do nosso Instagram. Nós estamos iniciando o capítulo 6 de São João. Só para vocês terem uma ideia, esse capítulo é muito importante. A gente concluiu o capítulo 3, que nós falamos ali como da sua proclamação para nós como um esquema de mistério de Deus na salvação da humanidade. E esse capítulo 6 nós vamos começar hoje, sexta-feira, e só vamos terminar sexta-feira próxima, porque todos os dias nós vamos continuar lendo, porque começa com a multiplicação dos pães e termina com o discurso que Jesus vai fazer sobre o pão da vida. Mas é interessante a gente observar aqui os verbos que são usados. Primeiramente, Jesus contemplou aquele povo, aquela multidão, e foi compassivo, teve pena, que estavam abandonados como ovelhas sem pastor, levantando os olhos. Então é uma atitude muito bonita de Jesus quando ele vai agradecer a Deus, quando ele vai suplicar.
Depois, Jesus se preocupa em alimentar e envolve dois discípulos, Filipe e André. Um disse que não adiantava, porque era muita gente e é melhor a gente nem tocar no assunto. É muito comum hoje também a gente ver isso. As pessoas acham que é assim mesmo, tem que morrer de fome, tem que ficar abandonado. Mas teve outro apóstolo que disse: tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. O número é interessante na Bíblia porque significa a totalidade, dá o número 7, 5 mais 2, 7. Então o número 7 é isso, é a universalidade. Aí Jesus o que é que fez? Tomou o que tem, os pães, deu graças, distribuiu-os a todos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e depois ainda mandou recolher para que nada se perdesse. Olha aí o desperdício. Então é uma grande lição que nós recebemos, e tudo isso está ligado ao ritual da liturgia eucarística, que nós podemos depois entender melhor o termo Eucaristia, o verbo Eucaristein, que exprime para nós ação de graças aos seres humanos e especialmente a Deus, como resposta de exultação a essa graça que Deus interfere na história, da qual nós fazemos a memória que Ele deixou para nós a sua carne para comer. Nós vamos ver tudo isso mais na frente. Por enquanto, fiquemos com essa metodologia, do Cristo, mandando as pessoas se acomodarem, e assim Ele, tomando o que já existe, Ele dá graça e abençoa e multiplica. Rezemos dizendo: ó Deus, esperança e luz dos que vos procuram, com sinceridade e humildade, concedei aos nossos corações dirigir-vos uma fervorosa oração e sempre participar do cântico de louvor em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João capítulo 6, do versículo 1 a 15. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.